Olá pessoal, a paz, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, bem-vindas aqui ao nosso canal da Obra do Coração. Seja sempre bem-vindo. Abrimos nossos braços para te acolher. Agradecemos também desde já o like que você pode deixar aí agora, o comentário também. É interessante essa interatividade para que a nossa plataforma funcione bem e a gente possa evangelizar. Não estamos aqui para outra coisa, senão para fazer com que ele cresça, não é? Esse deve ser o princípio, aquilo que João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Então também nós estamos aqui para isso. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Aqui nesse encontro de hoje, eu sempre deixo na descrição o, o texto do Evangelho. Vocês sabem, aqui não é uma homilia, tá certo? É apenas uma reflexão sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre buscamos pegar algum aspecto da pessoa de Jesus, tá certo? Porque ele deve ser nosso mestre. É ele que orienta toda a igreja. E assim, dando as mãos a Nossa Senhora, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, eu deixo aqui na descrição, como eu disse agora há pouco, o Evangelho, mas também eu deixei outra coisa hoje na descrição. É uma matéria do Vatican News, porque tem a ver com o que nós queremos aqui também hoje refletir, e depois de ver o vídeo, curtir, comentar e compartilhar, vai lá na descrição e leia também a matéria a respeito do que também aqui vai entrar neste assunto. Ok, veja até o final para que a gente possa entender bem o que nós queremos refletir hoje. Jesus está aqui falando para os seus discípulos e para uma multidão. Nós sabemos que o modo como Jesus fala com os seus discípulos é um modo específico. Ali ele fala para pessoas mais próximas dele. E o modo como ele fala para a multidão já é um outro jeito. Normalmente ele usa sempre parábolas para falar com o povo. Ok, mas aqui ele não usa parábola, ele fala de um modo direto. E com relação a quem Jesus está falando? Ele está falando com relação aos fariseus. Jesus diz assim: eles têm autoridade para interpretar a lei. Cumpra, obedeça o que eles falam. É bem interessante isso. Eles têm autoridade para interpretar a lei e o que eles ensinam sobre a lei, vocês devem seguir, vocês devem cumprir. É bem interessante isso. Autoridade. Eles têm autoridade. Vamos pensar. Veja bem, quando Jesus está ali diante de Pilatos, Pilatos diz assim para Jesus: rapaz, você não sabe que eu tenho autoridade para decidir sobre sua vida? Posso te mandar soltar? Posso te mandar matar? Aí Jesus diz assim para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se o Pai, né, não quisesse. Ok, pegamos então aqui um princípio da autoridade. E aqui eu estou falando, eu citei essa questão do Pilatos, mas de um modo geral, toda a autoridade vem de Deus. Deus mesmo, ele é a autoridade.
E os que têm autoridade sobre esta terra têm porque Deus permitiu. Como assim, Frei? Mas o meu prefeito, o meu governador, ele está roubando isso e aquilo. Foi Deus que fez isso? Não, veja bem. Porque ele é governador ou prefeito, ou sei lá o quê, e se ele é desonesto, ele está lá porque houve pessoas que votaram nele. Agora, onde é que entra essa autoridade? Ele está executando uma autoridade civil e por que Deus está permitindo? Porque ele está vivo. Ele está vivo. Para ele estar vivo depende dele ou depende de Deus? Depende de Deus. Então a hora que Deus diz assim, você vai morrer, você vai morrer. Então acaba aquela autoridade. Nesse sentido. Claro que a escolha de bons ou maus políticos depende do eleitor. Isso aí não depende de Deus, porque entra na questão da liberdade de cada um. Mas aqui eu quero voltar para a questão da autoridade religiosa, porque os fariseus eram religiosos e Jesus disse: obedeçam o que eles estão dizendo com relação à lei. Não façam o que eles façam, porque eles ensinam corretamente, mas eles não fazem a coisa corretamente. Então, aqui é um ponto. Muitas vezes a gente se escandaliza quando autoridades religiosas vacilam. Tudo bem? O próprio Jesus disse: não faça como elas fazem, mas obedeça o que elas ensinam a respeito daquilo para o que elas têm autoridade. Isso aqui é fantástico e interessante. E nós estamos sob autoridades. Eu estou sob a autoridade do meu pároco, do meu arcebispo, do nosso Papa. Pronto, aqui está a escadinha da estrutura. E nós estamos aí numa situação complexa, numa situação complexa. Recentemente, o Papa Francisco fez um vídeo com várias outras autoridades da América Latina e Caribe, pedindo para que as pessoas se vacinem. Ok, até aí tudo bem. Qual é a diferença entre pedir e mandar? Precisa dizer? Não precisa. Então, a igreja, ela tem essa autoridade para orientar, mas é diferente uma coisa e a outra. Mas, Frei, então, o que a igreja diz concretamente sobre essa questão de vacinas, né? Olha, veja bem, houve várias declarações oficiais, tá bom? Da Congregação para a Doutrina da Fé. Essa congregação, ela é responsável para colocar ponto final nas dúvidas. Então, aquela questão daquela dúvida sobre a questão da moralidade, né, dessa situação. E no primeiro momento a congregação deu um parecer com relação não tão bom. Depois, no segundo momento, deu um outro parecer favorável ao uso, né, do que se tem para ajudar nesse problema que nós estamos vivendo atualmente. Ok. E eu deixo esse link aqui na descrição. Você pode ir lá no final da descrição, tá o link de uma matéria do Vatican News a respeito desse assunto e você vai ler tudo lá. Eu vou apenas resumir aqui para a gente entender então o que acontece. Embora a declaração da congregação seja de que o remédio que se tem, não é bom falar muito essa palavra, né? Mas o remédio que se tem para o problema que estamos vivendo em nível mundial não tem problema usar, moralmente falando, não tem problema usar, etc e tal. Ok, tudo bem, é um parecer da congregação. Lá embaixo, no final, a mesma congregação vai dizer agora uma coisa que não é aceitável. O que não é aceitável? A obrigatoriedade. Então, a congregação da doutrina da fé deixa claro que
não pode ser obrigatório. Por isso que até mesmo no vídeo que o Papa fez, ele convida as pessoas usarem esse tratamento que está sendo proposto. No entanto, a própria decisão oficial da igreja é assim. Você não pode ser obrigado a fazer isso. Agora, por quê? É interessante a gente entender por que que a igreja orienta assim que não é obrigatório. E porque ser obrigatório, então, seria um erro. Veja bem, o problema da objeção de consciência. O que é objeção de consciência? Então, eu chego para você e eu digo assim, meu irmão ou minha irmã, eu vou te dar aqui um revólver e eu quero que você mate aquele cachorro, tá certo? A Madica está aqui deitada do lado, sempre ela está perto. Eu quero que você mate aquele cachorro. Aí você vai dizer, não, Frei, eu não mato nenhuma mosca, né? Eu não mato. Por que você não mata? Porque você sabe que se você matar, você vai ficar com uma crise de consciência. O que acontece com as mulheres quando praticam o aborto? Elas entram num processo de depressão, de crise. Por quê? Porque a consciência se objeta àquilo, é contrária àquilo. Então, a esse problema se chama, então, vamos chamar de objeção de consciência. O que é isso? Quando algo vai contra o seu princípio, a sua consciência, e você sabe que se você fizer aquilo, você vai ficar doente psicologicamente, você não vai ficar bem, isso pode causar impactos na sua vida, no seu modo de ser. Então veja bem, diante dessa situação de objeção de consciência, a igreja diz, não pode ser obrigatório. Ora, se não pode ser obrigatório, a gente deve pensar como então respeitar. Se A ou B usa tal medicação, bem. Se C ou D não usa, paciência. Então, assim, uma imposição tira a liberdade. E quando se tira a liberdade, aí já não se trata mais de o uso de direitos, não. Aí se derrubou todos os direitos. Ok, obrigado por acompanhar. Esse aspecto que eu queria hoje levantar sobre a pessoa de Jesus. Jesus não é rebelde. Jesus não é rebelde. Ele diz, siga o que as autoridades orientam. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.